Olá, olá, muito boa noite. Sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso treinamento, meu escritório de arquitetura. Quero saber quem é que está aí, quem é que está ansioso para a nossa semana, que vai estar simplesmente inesquecível. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando, todo mundo pega aí papel e caneta, porque hoje a gente vai ter aí a nossa primeira super aula. E se você ainda não me conhece, eu sou Yasmine Weissheimer, sou arquiteta com mais de 9 anos aí no mercado. Eu sou especialista em formar arquitetos de sucesso. E aqui nesse treinamento eu vou te apresentar um método rápido para qualquer arquiteto, designer ou engenheiro fechar de 3 a 5 projetos incríveis e ganhar mais de 10 mil reais todos os meses, mesmo que você não tenha o seu escritório. É exatamente isso. Deixa eu colocar aqui o nosso slide para a gente começar. Bom, é isso mesmo que você ouviu. Eu vou te mostrar que é possível sim, mesmo que você não tenha escritório ainda, que você não possua ninguém que te indique clientes, para você que não pode estagiar em outros escritórios assim como eu, ou se sente muito inseguro, para você que não tem a menor ideia de como começar. E para você também que trabalha em algum outro emprego, alguma empresa, e ainda não tem tempo para o seu negócio. Você vai sair desse treinamento com tudo que você precisa para fechar de 3 a 5 projetos incríveis e ganhar mais de 10 mil reais todos os meses. Pode ter certeza absoluta disso. Bom, e como é que vai funcionar então a nossa semana? Eu trouxe aqui, está aparecendo na tela para você, as nossas 4 aulas. É fundamental que você participe dessas 4 aulas, porque esse treinamento ele foi baseado nos 4 elementos da natureza. Assim como nós precisamos da terra, do ar, do fogo e da água para a gente sobreviver e existir, esse treinamento ele também tem uma metodologia toda estruturada, de forma que você também precisa dessas 4 aulas, ou seja, desses 4 elementos para de fato ter os resultados que você deseja. Bom, e quais serão então essas aulas? Hoje nós iremos falar sobre o elemento diferenciar, o que te afasta de ter um escritório de sucesso. Amanhã a gente vai falar sobre como estruturar. Eu vou trazer aqui para vocês gestão de projetos e precificação, ou seja, tudo que você precisa para gerenciar, organizar os seus projetos e também como você cobra de forma lucrativa, cobra do jeito certo, né? Realmente consegue aí ter uma gestão efetiva no seu dia a dia, no seu escritório. Depois, na quinta-feira, a gente vai falar sobre posicionar, ou seja, como captar clientes, né? Como de fato você atrai os clientes certos, para que você tenha esse volume de projetos todos os meses. E no domingo, a gente tem o consolidar, que aí vai ser um método completo que você vai conhecer e você vai aplicar. E, gente, a gente vai ter muita coisa legal aqui nessa semana. A primeira delas que eu tenho que falar é que vai ter caneca especial, personalizada, que a gente produziu aqui. E a gente vai sortear todas as aulas uma caneca dessas aqui. Quem quer participar, calma que no final da aula eu explico o que você tem que fazer para você poder participar aqui da caneca. Mas tem mais bônus, né? Não para por aí. O segundo bônus, ele vai ser exercícios para você aplicar ao final de cada aula. Esses exercícios, eles vão ser enviados para o grupo do WhatsApp, que você já deve estar nesse grupo, caso você não esteja ainda. Comenta aí no chat que a equipe manda o link para você. Por que a gente vai ter esse bônus? Porque é muito importante que você não apenas assista às aulas. É fundamental que você aplique as aulas. Caso contrário, você não vai ter os resultados que você deseja. Mas esse bônus, todas as aulas a gente vai ter um bônus específico, um exercício específico, e eu sempre vou liberar a senha desse bônus no final da aula, tá? Então você tem que ficar até o final para você receber a senha desse bônus
para você poder baixar ele amanhã às 9 horas da manhã. Ele vai ser enviado para o grupo do WhatsApp que você se encontra nesse momento, certo? E o prêmio mais especial de todos é você concorrer ao treinamento Arquiteto 10K. Ou seja, no final da nossa semana, lá no domingo, nós iremos sortear um treinamento Arquiteto 10K inteirinho para você de forma gratuita. E como você faz para concorrer ao treinamento Arquiteto 10K? Você precisa fazer o resumo de todas as aulas e postar no seu Stories. Então, aqui vai começar a nossa aula agora. Começa a fazer o resumo da aula. Faz um Stories, pode ser de 15 segundos, bem rapidinho, no final da aula, mostrando o seu resumo. Me marca lá no Instagram, né, @arc.yasmine, porque a equipe vai salvar todas as pessoas que fizerem os resumos. Aí lá no domingo, no final da aula, a gente vai fazer um sorteio, vai conferir, claro, se essa pessoa fez os resumos, e aí a gente vai premiar ela com um treinamento Arquiteto 10K. Certo, gente? Então tem muita coisa legal para nossa semana. Tem muita novidade. E se você ficou com alguma dúvida aí, comenta no chat que a equipe me passa aqui a dúvida e eu vou respondendo aqui para vocês. Bora lá, então? Bora começar a transformar de uma vez por todas a sua realidade, aplicar tudo nessa semana e conseguir aí chegar no grande resultado, né? E eu sei que num primeiro momento, fechar de 3 a 5 projetos, ganhar mais de 10 mil reais todos os meses, pode ser, assim, bom demais para ser verdade. Mas depois que eu causei esse exato resultado na minha vida e na vida de centenas de pessoas, na qual eu ensinei esse exato método que você vai aprender ao longo da semana, eu quero te provar que isso é possível sim para você. Para isso, eu quero que você dê uma olhada rápida na história da arquiteta que aplicou o método e no primeiro mês ela já conseguiu ter esse resultado aí que você também vai conquistar. Meu nome é Ingrid Neres e vou contar para vocês como eu cheguei aos 10K de faturamento em um mês. Cada aula que a Yasmine dava, eu colocava em prática imediatamente. E em um mês, eu consegui alcançar o faturamento de 10K. Na verdade, já estou ultrapassando os 10K. Você precisa entender que a sua profissão, ela transforma vidas. Projetos transformam vidas. E dessa forma, você vai transformar a sua mentalidade para poder vender mais. Então, a minha gratidão pela Yasmine transmitir para nós o conhecimento dela e nos fazer enxergar que nós somos capazes. Vocês são capazes, sim, assim como eu sou, e eu desejo que vocês, cada um de vocês, cheguem também ao 10K de faturamento, assim como eu cheguei. A Ingrid, gente, ela é uma pessoa comum, assim como eu, assim como você. E em apenas 30 dias, depois que ela aplicou tudo que você vai ver ao longo dessa semana, ela já conseguiu, de fato, atingir os 10 mil reais dela e trabalhando em home office. Olha que incrível. Dá uma olhada também nessa outra arquiteta que ela aplicou o método, ela fechou 8 projetos e detalhe, trabalhando menos do que ela trabalhava. Eu me chamo Rafaela Miron, sou natural de Petrolina, Pernambuco. Conheci a Yasmin e, assim, o meu preço, pode-se dizer que eu acho até que quadriplicou, porque antes eu acho que eu estava pagando para trabalhar, né? E hoje eu digo, eu trabalho e tenho uma renda condizente com o meu trabalho. E trabalho até bem menos do que o que eu trabalhava antes. Eu fechei 8 projetos depois que eu comecei. A história como a da Ingrid, como a da Rafaela, são apenas duas de centenas de arquitetos, designers e engenheiros que estão tendo resultados com esse método que eu vou te apresentar. Mas antes de eu te contar aí como é que você faz, então, para fechar os seus de 3 a 5 projetos, ganhar mais de 10 mil reais todos os meses, mesmo que você não tenha escritório, eu quero te contar um pouquinho, brevemente, a minha história, para que você entenda que esse meu método, ele não nasceu do dia para a noite,
E talvez, muito provável, a sua história seja muito parecida com a minha e com a de muitas pessoas que eu conheço, que não sabia absolutamente nada, literalmente nada. Eu comecei do zero, sem ter a menor ideia de quais eram os elementos, o que eu deveria fazer para de fato chegar onde eu cheguei hoje. Bom, eu morei a minha vida, praticamente minha vida inteira, em uma cidade muito pequena chamada Imbé. É uma cidade com 17 mil habitantes. Hoje já está um pouquinho maior, mas na época tinha até menos que isso. E onde fazer projetos incríveis, casas luxuosas, em condomínios, que era o meu grande sonho, mas era algo muito, muito distante. Para vocês terem ideia, para eu fazer faculdade, eu viajava 2 horas todos os dias, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, com ônibus público, porque não tinha faculdade lá naquela cidade, né? Era uma cidade litorânea, uma cidade muito pequena. E lá tinha, assim, apenas pequenos arquitetos, porque nem estagiários eles tinham, porque eles realmente eram muito pequenos. Então, o que eu consegui na época, mais perto, assim, de um estágio, né, foi trabalhar em uma loja de revestimentos. Mas, claro, assim como a grande maioria de todos vocês aqui, a gente sempre sonha, né, em ter o nosso escritório, ter sucesso. Então, isso era um sonho que eu tinha, mas ainda era algo muito distante naquele momento, né? Foi então, assim, que a primeira oportunidade que eu tive, depois aí de 2 anos na empresa de revestimentos, foi estagiar em uma incorporadora. Essa incorporadora, ela construía casas, tem até uma fotinho minha aí. Nessa incorporadora, eu pude vivenciar um pouco sobre obra, né? Eu participava, acompanhava as obras, ter contato com projeto, com equipe de engenharia de verdade, né? Onde tinha planejamento, execução, tudo mais. Eram 245 casas, então imagina, era realmente algo muito bacana. Nessa empresa, eu fiquei até depois da minha formatura, até 1 ano e pouco depois que eu me formei. Eu aprendi muito lá, de fato, sobre planejamento, etapa de obra, né, gestão de projetos. Só que chegou aquele momento, assim, que eu percebi que eu já tinha aprendido o que, de fato, era possível ali, né? E eu também já tinha me formado. Bom, nesse momento foi que começou a ressurgir aquele sonho de ter o meu escritório, né, de ter os meus clientes, as minhas próprias obras. Só que, claro, toda a minha insegurança bateu, né? Porque apesar de eu ter trabalhado nessa empresa, eu não havia feito estágios, né? Então, eu sequer havia feito um projeto de fato, eu só acompanhava os projetos, o que é muito diferente, né? Mas aí, nessa mesma época, uma amiga me convidou para abrir um escritório. E eu, super insegura, pensei, bom, vou aceitar. Afinal de contas, era tudo que eu precisava, né? Alguém para me ajudar. E no início, então, o que eu fazia? Eu trabalhava nas horas vagas nesse escritório, né? Com ela. À noite, finais de semana. Até que chegou o momento que o que eu ganhava no escritório passou a ser mais do que aquele emprego fixo. Nesse momento, então, eu entendi, bom, é hora de eu só vou viver de verdade, né? Dos meus projetos. Então, o que eu fiz, né? Nesse momento, eu peguei e investi todas as minhas economias naquele espaço físico com ela, achando que seria o caminho, né? Essa seria a solução. Só que mais tarde eu percebi que eu não devia ter investido tanto, né? Porque os clientes eles iam muito pouco no escritório. Bom, naquele momento, para falar para vocês, assim, eu estava muito feliz com aquilo que eu estava conquistando. Mas logo, logo, essa felicidade ela se transformou numa verdadeira frustração. E por quê? Essa pessoa que eu iniciei a sociedade, ela trabalhava de uma forma muito diferente da que eu sonhava. Era mais ou menos assim. Era ela quem conseguia grande parte dos clientes, né? Então, ela ia até o cliente e o cliente falava mais ou menos assim: fulana, faz um estudinho para mim, se eu gostar, eu fecho com você. Só que, gente, o cliente, ele não se dava nem o trabalho de ir no escritório para nos conhecer. Era estudo para cá, dinheiro com muito desconto para lá. Aos poucos, isso foi me desgastando de uma maneira que eu pensei assim, não, chega, né? Basta. Se realmente isso é arquitetura, eu não quero isso mais para mim.
né? E essa pessoa, enfim, que eu tinha a sociedade, ela não entendia a minha maneira de pensar. Naquele momento eu pensei, bom, a sociedade está encerrada, nossos valores são muito diferentes, né? Não tem como. Foi então que eu saí dessa sociedade totalmente sozinha, sem os projetos que eu havia feito. E para piorar tudo, depois de meses eu encontrei todos esses projetos que eu havia participado e feito também em revistas, onde eu sequer havia sido mencionada. Então imagina só a frustração e a decepção que eu me encontrava naquele momento, né? Bom, lá estava eu então, sem emprego fixo, sem escritório, sem portfólio. Mas eu pensei, eu não posso me deixar bater, né? Porque se eu desistir agora, acabou meu sonho. E aí, esses 5 anos de faculdade, o que eu faço com isso? Essa minha profissão, esse sonho que eu tenho, né? Eu não posso. Então, fiz o quê, né? O que todo mundo faz. Recorri até os meus pais, pedi ajuda e eles prontamente me falaram: olha, a gente tem uma salinha aqui na nossa imobiliária. É uma salinha pequena, né? Mas é um começo. Foi então, essa salinha aí que vocês estão vendo, gente. Foi então que surgiu aí, né, uma luz no fim do túnel, graças a Deus. Eu fui lá, montei a minha própria sala, pequena, mas minha. Eu mesma pintei essas paredes aí, montei a luminária, tudo eu. Mas eu tinha aquela sensação de que as coisas iriam ser do meu jeito, sabe? Com os meus valores. Era isso que importava acima de tudo para mim. E apesar, assim, de eu não ter experiência em outros escritórios, eu sabia que ficar esperando o cliente aparecer não iria gerar resultado, né? Então, o que eu fiz? Peguei o que me restou daqueles projetos, que eram alguns renders que eu havia feito, né? Os renders dos projetos, e comecei a publicar no meu Facebook, que na época, isso foi lá em 2013, era a rede social de fato que a gente utilizava, né? Então, aos poucos, as pessoas começaram a perguntar. Meu pai diversas vezes distribuiu meus cartões para os conhecidos dele, até que começou a surgir alguma coisa, né? Até que surgiu o meu primeiro projeto. Apareceu uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Projetos bem simples, como você está vendo aí no slide. As minhas imagens também não eram legais, né? Eram bem básicas, mas era o que eu sabia fazer na época, era o melhor que eu tinha para dar, né? Inclusive, eu lembro até de colocar a placa das imagens na obra, né? Porque na época isso era uma super novidade. E eu tinha consciência de que quanto mais eu mostrasse o meu trabalho, mais rápido eu teria retorno, né? Então eu tentava fazer tudo que estava ao meu alcance, mesmo que fosse uma imagem aí bem básica, como vocês estão vendo. E aí foi que, de fato, as coisas começaram assim a dar certo. Eu comecei a ter uns clientes melhores, sabe? Aquele cliente de verdade que eu queria atender. Foi então que eu consegui a minha primeira casa num condomínio. Essa aí que tá aparecendo para vocês. Só que, gente, se eu falar para vocês, tem um detalhe muito importante. Assim como começou a chegar esses clientes, começaram a chegar outros problemas que eu jamais imaginava que eu iria passar. E quais eram esses problemas? Noites e noites projetando, cobranças do cliente que não estavam no orçamento, pedidos de desconto, porque eu não sabia cobrar, né? Eu não sabia mostrar o valor do meu trabalho. Então, aquele projeto que muitas vezes eu achava que em poucas semanas eu ia resolver, eu ia fazer, né, eu ia entregar, isso se prolongava por meses, porque o cliente modificava, eu não sabia organizar o meu tempo de forma alguma, o cliente já tinha me pago tudo e eu ainda estava lá, trabalhando naquele projeto. Eu lembro, gente, sem mentira nenhuma, de momentos da minha vida de eu simplesmente passar semanas tão exaustas, sabe? Indo dormir 3 horas da manhã, tendo que acordar cedo no dia seguinte para continuar. Porque muitas vezes era uma nova proposta que eu tinha para apresentar. Só que chegou um momento que eu não sabia mais se eu queria um novo cliente ou não, né? Porque só de pensar naquela exaustão que eu estava sentindo, eu já desanimava.
aí foi que aquela sensação de fracasso, de incapacidade, né, só aumentou, só piorou. E eu lembro que eu me pegava assim pensando, poxa vida, eu passei 5 anos estudando, né? Eu abri mão de tanta coisa, meus pais também, porque me ajudaram com a faculdade. E agora eu chegar nesse ponto de pensar que não valeu a pena. Nossa, eu não conseguia me conformar com isso, sabe? Eu me perguntava todas as noites, quando eu ia dormir lá às 3 horas da manhã, extremamente exausta. Eu pensava, o que eu tô fazendo de tão errado para trabalhar tanto e nunca crescer? Né? Porque eu não conseguia me organizar financeiramente. Eu lembro de ver os meus amigos se organizando, fazendo viagens de férias, e eu nunca conseguia programar nada, porque eu nunca sabia como ia ser, né, o dia de amanhã. E eu também pensava assim, meu Deus, como eu vou tirar férias? Quem é que vai cuidar dos meus projetos? Não tinha como, né? E aí acabava que eu nunca conseguia investir em mim, né? Ter mais tempo, conseguir de fato descansar. Bom, em meio a tudo isso, foi que surgiu na minha rede social, na época, um treinamento online com encontro presencial. E eu pensei, nossa, isso é exatamente o que eu preciso. Eu preciso, né? Vai mudar minha vida, meu Deus. Eu fui lá, então, me joguei de cabeça. Eu fiz esse treinamento, que hoje ele nem existe mais, mas que ele foi a inspiração de tudo que eu faço aqui. Mas, né, eu não tinha o investimento do treinamento. Eu lembro que eu cheguei na minha mãe e disse, mãe, olha só, descobri a solução da minha vida, eu preciso fazer um treinamento, só que eu não tenho valor, né? Porque na época, só para vocês terem uma ideia, assim, ele custava uns 3 mil reais mais a viagem. Hoje daria uns 7 mil reais tranquilamente, 8 mil reais. Eu não tinha esse valor de jeito nenhum, né? Então, fui lá, peguei o cartão da minha mãe emprestado, falei, mãe, eu vou te pagar, né? Fica tranquila que uma hora eu vou te pagar. Bom, foi que então eu viajei, eu conheci outros colegas, né, de outros estados, porque até então eu só conhecia a minha cidade, que era muito pequenininha. E naquele momento, tudo começou a fazer sentido. Eu entendi que tudo dependia de mim, né? Mas que eu precisava do conhecimento. Porque a gente não vê nada disso na faculdade. Então, eu não tinha esse conhecimento. Eu não sabia como gerenciar um escritório, como cuidar do meu marketing, cuidar das minhas contas, reduzir o tempo de envolvimento nos projetos, né? Nada disso eu enxergava. Mas aí, depois de todo esse processo que eu passei, eu de fato consegui ser reconhecida mesmo, né? Sair em revistas, visitar a feira mais importante da Itália de decoração, conseguir ter tempo livre, me organizar melhor e conseguir de fato ter aqueles projetos que realmente faziam sentido, né? Aquele projeto que eu me realizava como profissional, que realmente eu realizei com sucesso, com satisfação, com um valor bacana, né? E aí tudo de fato começou a fazer sentido, todo aquele esforço havia valido, né? Eu de fato estava conseguindo encontrar o equilíbrio e o crescimento, coisa que antes não era possível, né? Eu não alcançava, eu estava sempre pagando para trabalhar, eu estava sempre com problemas com os clientes, eu estava sempre insatisfeita, fazendo, né, aqueles projetos que não me realizava como profissional. Bom, aí quando tudo isso de fato aconteceu, eu parei e pensei assim, olha, o que eu fiz afinal, né, para chegar nesse resultado? Fiquei pensando, repensando, né, e eu identifiquei que existiam algumas práticas, algumas técnicas, que elas eram de fato verdadeiros atalhos para ter sucesso. E se essas técnicas fossem aplicadas do jeito certo, na ordem certa, podiam dar de fato aquele resultado que eu estava tendo, mas que poderia ser para qualquer outro profissional. Só que, claro,
né, de uma forma muito mais rápida do que eu tinha passado. E quando eu olhei para tudo aquilo, eu pensei, meu Deus do céu, eu tenho um método. De fato, é um método que ele evita todos os obstáculos. Um método que resolve todos esses problemas. De fato, eu tenho aqui uma série, né, de práticas que, se elas forem organizadas, elas podem ajudar qualquer arquiteto, designer ou engenheiro a também chegar lá. Eu pensei, não, pera, não é possível que eu tenha chego em algo tão incrível. Não, fiquei super na dúvida, confesso para vocês. Pensei, não, eu vou testar com outros profissionais para ver se eles vão conseguir também. Porque se deu certo comigo, deixa eu ver se vai dar certo com eles, né? Caso contrário, não vai ter sentido. Fui lá então, testei e de fato funcionou. E esses profissionais, eles pegaram essas exatas práticas que eu ensinei para eles e eles começaram a aplicar na ordem que eu tinha criado dentro do método Arquiteto 10K e começaram a ter um resultado como o meu. Porém, claro, muito mais rápido do que eu e sem precisar passar por toda aquela tranqueira que eu passei durante toda a minha jornada que eu te contei. E aí, quando eu vi que isso de fato funcionava, eu pensei, nossa, eu tenho algo incrível e muito poderoso nas minhas mãos. Eu preciso levar isso para todo mundo. Eu preciso ajudar outros profissionais a conquistarem esse resultado também. Porque eles talvez não estão enxergando que é possível e que existe sim uma metodologia que é capaz disso tudo. E é por isso, gente, que eu resolvi montar esse treinamento aqui. Para poder ajudar você a também enxergar isso. E conseguir aplicar esse exato método no seu negócio e decolar a sua carreira de uma vez por todas. Aqui você vai aprender, de fato, parar de pagar para trabalhar e passar noites em claro. Você vai, de fato, conseguir fechar projetos, ganhar mais de 10 mil reais todos os meses. Mas, para isso, passa por você aplicar essas 4 aulas, né, que são fundamentais. Então, bora pegar papel e caneta para você, de fato, começar a anotar e aplicar aí tudo que a gente vai ver ao longo dessa noite. Bom, vamos começar com diferenciação, né? O que de fato te afasta de ter um escritório de sucesso? Inclusive, gente, vamos curtir a nossa aula, se inscreve no canal aí, para que você continue recebendo aí os vídeos, todos os materiais bacanas que a gente está sempre postando toda semana. Então, dá um like na aula e se inscreve aí no canal. Bom, para a gente começar a, de fato, se diferenciar, a gente precisa, primeiro, ajustar a nossa mentalidade. Isso é algo, de fato, muito, muito importante. Quando eu comecei, eu sequer tinha ideia do caminho que eu teria que percorrer. Por quê? Porque eu não tinha a mentalidade ajustada. Ou seja, né, o conhecimento certo. E aí, uma das chaves que eu virei rapidamente, e isso vai servir muito para quem ainda não começou, que é você começar imediatamente. Porque cada dia que você trabalha para você, você verdadeiramente evolui e melhora. O caminho, ele começa quando nós estamos caminhando. Eu gosto muito dessa frase. Essa frase, assim, ela é muito forte para mim, né? Se você não construir o seu sonho, alguém vai te contratar para construir o dele. Eu vejo hoje milhares de arquitetos, designers, engenheiros escondidos atrás de grandes escritórios, fazendo projetos incríveis e sequer recebem o reconhecimento profissional e financeiro que merecem. E o pior de tudo que eu tenho que te falar, nenhum escritório que você venha a trabalhar vai te ensinar o que está por trás de um escritório de sucesso. Você irá ficar apenas lá projetando e projetando. Outra coisa que eu vejo também são arquitetos acreditando que somente com uma pós-graduação
é que é possível começar ou que é possível crescer os seus negócios. Agora eu te pergunto, até quando nós vamos permitir isso? Até quando você vai ficar adiando o seu sonho? Seja ele começar de fato ou seja mudar a sua realidade nesse momento. Eu quero que você se atente que ficar se preparando não te fará ter sucesso. Você já passou 5 anos na faculdade se preparando. Começar a mudar é o único caminho para acelerar o seu processo de crescimento. Saiba que você adiar esse sonho, você só vai fazer com que você fique para trás. Porque todos os anos se forma mais de 6.000 só arquitetos no Brasil. Fora os designers e os engenheiros, que eu sei que também estão por aqui. E convenhamos, né? Nós sabemos que a média salarial hoje de um arquiteto é muito inferior ao teto que a gente tem lá. Que é completamente ilusório, né? Porque eu desconheço as empresas que de fato pagam por ele. A nossa realidade, gente, ela é dura. Mas acredite, ter o seu negócio te permite chegar onde você deseja. Porque quando você trabalha para você, não existem ganhos limitados. Porque só vai depender de você. E aqui nesse treinamento você vai aprender tudo o que você precisa para realizar esse sonho agora. Então, algumas pessoas me perguntam, né, Yasmin, eu não preciso abrir uma empresa no começo? Não. Você pode atuar como autônomo, você pode declarar na sua pessoa física. Não existe hoje nenhum empecilho, a não ser a desculpa que você fica criando aí na sua cabeça. A nossa profissão, gente, ela é uma das poucas que nos permite trabalhar logo quando nós saímos da faculdade, de casa mesmo, lá no seu home office. Diferente aí, né? Vamos pegar um exemplo de um dentista que precisa montar um consultório, comprar aqueles equipamentos caríssimos. Você pode muito bem atender os seus clientes na casa deles, em um café, em um restaurante, de forma online. Eu faço isso até hoje, né? Hoje, boa parte dos meus clientes não moram aqui na cidade onde eu tenho meu escritório. E eu vou até eles. E eles acham o máximo, eles adoram. Então, não existe empecilho nenhum. Mas eu sei também que existe o medo, né? A insegurança. E, de fato, nós viemos de uma formação onde nós passamos 5 anos sendo humilhados e massacrados nas cadeiras de projeto. Né? Como é que a gente pode esperar sair da faculdade e se sentir autoconfiante? É impossível? É realmente impossível. Então saiba que esse medo que você sente hoje, ele é normal. É o medo de não saber o que fazer, como fazer ou como melhorar. Mas não se preocupe, que eu dou a minha palavra aqui que nós vamos acabar com tudo isso nessa semana. Porque quando você tem conhecimento do que fazer, quando você tem uma direção, quando você tem um método, tudo fica claro. E tudo fica muito mais fácil. Certo? Então fica tranquilo que você vai resolver isso hoje, ou vai começar a resolver hoje. Bom, o principal motivo pelo qual a gente encontra tantos colegas sem sucesso, deixando aí anos das suas vidas passarem, né? Trabalhando aí em empregos que não gostam. Eu consegui entender o que acontece. A gente se forma e acredita que nós somos arquitetos ou designers ou engenheiros projetistas. Eu quero que você observe esse slide que está aparecendo na tela para você, a diferença entre esses dois arquitetos. Se você quer definitivamente empreender, você precisa deixar de ser um arquiteto projetista.
Você precisa se tornar um gestor de um negócio na área da arquitetura, ou do design, ou da engenharia. O nosso projeto, gente, é o que nós vendemos, ou seja, é o nosso produto ou o nosso serviço. Em outras palavras, você é dono de um negócio e não um projetista. Você tem que ser gestor do seu negócio na arquitetura. Ou seja, nunca mais fique apenas se desenvolvendo em projetos, realizando cursos para projetos. Você precisa se desenvolver nas demais áreas que estão aqui nessa mentalidade do arquiteto empreendedor. Isso é você se tornar um profissional de sucesso. Porque arquiteto projetista, gente, o mercado tá cheio. Ah, Yasmine, mas então a gente não é projetista? Não, você não é um projetista. Você é um projetista quando você fica lá trabalhando de empregado para alguém. E não sai disso. Agora, quando você abre o seu negócio, você tem que mudar a sua mentalidade. Você tem que ser um gestor de um negócio no ramo da arquitetura. E o que você vende são projetos, obras, consultorias, né, acompanhamentos. Faz sentido para você? Coloca no chat aí para eu saber. Entenda que fazer projeto é só o que você vende. Que sim, tem que ser muito bem feito, né? Tem que ser bonito, tem que ser muito além de bonito. Tem que agradar o cliente que está comprando. Mas isso é o seu serviço, não pode ser você. Agora eu te pergunto, você realmente acredita que o que torna os escritórios famosos são os projetos lindos que você vê? Projeto bonito, gente, o mercado tá cheio. Na verdade, o que torna esses escritórios e esses profissionais de sucesso é o foco em diversas áreas que eles dão. E não apenas na parte técnica. É só vocês observarem aí, quem já fez estágio, trabalhou em escritório, sabe que o dono do escritório, se foi um escritório de sucesso que você trabalhou, ele dificilmente toca nos projetos. Obviamente que ele participa de conceito, que ele revisa, né? Que ele está dentro do projeto, mas você não vê ele desenhando. Percebe que existe aí uma grande diferença? É a mentalidade que ele tem, por isso que ele tem sucesso. Né? Enquanto o arquiteto aí, o projetista, ele só fica pensando em estudar tudo que é técnico, ele foca na sua insegurança em achar que não sabe projetar. Só que você se deu conta que você passou 5 anos na faculdade projetando? E é engraçado, né, que a gente escuta muito o cliente falar, quando a gente está começando, né? Me dá um desconto, fulano, porque você é recém-formado. Gente, isso são pessoas querendo se aproveitar de você. Vamos deixar de ser bobos. Você passou 5 anos projetando. Que cargas d'água é essa que você não tem experiência? Eu acho muito engraçado, né? Porque o médico, ele sai da faculdade, aí ele abre o consultório dele e ninguém vai lá pedir desconto porque ele é recém-formado. Vai me dizer, né? Ninguém pede, ninguém nem sabe que o médico se formou agora. A gente tem que tirar essa insegurança da nossa cabeça e se posicionar diante das pessoas. E ter essa mentalidade de empreendedor, que é uma pessoa multitarefas, que faz de tudo um pouco, né? Que se preocupa. Olha só, nesses balõezinhos aí, o que o arquiteto empreendedor fica pensando? Como se diferenciar, né? Para cobrar mais pelo seu trabalho, ser reconhecido. Como ele faz para melhorar seus processos de projeto, para projetar mais rápido. Como captar os seus clientes, para não ficar correndo atrás das pessoas o tempo todo. Ele se preocupa em estar presente nas redes sociais. Ele sabe gerenciar muito bem os seus custos. Ele sabe fidelizar os seus clientes com apresentações bacanas, né? Com envolvimento.
Ele foca em aprender a vender, para ele fechar o máximo de propostas possíveis. E é exatamente tudo isso que eu vou te ensinar ao longo do treinamento. Então, foca aqui. E todas essas habilidades em ação é o que vai fazer com que você tenha projetos entrando constantemente. Agora, aquele arquiteto lá, projetista, que só pensa em estudar a parte técnica, o que acontece com a vida dele? Ele fica igual a Yasmine era antes. Tem um projeto hoje, não tem um projeto amanhã. Uma total instabilidade financeira. E é isso que faz com que a grande maioria dos profissionais desistam. Porque vamos combinar, sem projeto não tem como sobreviver, não é mesmo? Me conta aí, com qual arquiteto que você se identificou? O projetista ou o empreendedor? A gente tem que ter consciência, né, que não existe milagre, mas existe trabalho com o foco no lugar certo. E agora que você entendeu qual é a mentalidade que você tem que ter, agora você de fato começa a dar foco. Certo? E quando eu falo do seu escritório, né, do seu negócio, eu não estou falando necessariamente que você tem que ter um espaço físico. Pode ser o seu home office, né? O seu escritório home office também é um escritório, certo? Bom, gente, não vamos esquecer, deixa eu dar um recado rápido aqui. Faça um resumo da aula, quem chegou depois que eu expliquei, para você concorrer ao treinamento Arquiteto 10K. Tem que ter resumo de todas as aulas, certo? Até domingo. Tem sorteio da caneca final da noite. E também vai ter senha do bônus que eu vou liberar para vocês aí ao longo da nossa semana. A gente vai ter, todo final de aula, a gente vai ter um bônus super especial aqui para você aplicar, né, imediatamente. Bom, agora a gente vai entrar no segundo, né, no nosso segundo elemento, que são os pilares do sucesso. Eu percebi, gente, que o sucesso de qualquer profissional, ele depende desses 4 pilares estarem alinhados e funcionando dentro do seu negócio. Fazendo uma analogia, é mais ou menos como ter o corpo ideal. Se você realizar apenas atividade física e não se alimentar de forma saudável, você não vai ter aquele corpo que você sonha. Agora, se você comer saudável e não praticar atividade física, você também não vai ter aquele corpo que você sonha. Você concorda comigo que você tem que alinhar os dois para que o resultado venha? Com os pilares, não é diferente. São esses passos, né, esses 4 que vão de fato mudar a sua realidade. Então, se você colocar esses 4 pilares em ação e você vai aprender a colocar eles em ação durante toda essa semana, você vai estar à frente de 90% dos profissionais, gente. Porque a grande maioria não sabe disso. Né? Tem muita gente que fica aí reclamando da vida e agora tá fazendo o quê? Tá em casa olhando Netflix. Enquanto você tá onde? Tá aqui comigo aprendendo, se dedicando, conhecendo colegas, né? Se aprimorando. Você não é a média dessas pessoas. Você sim quer mudança. E eu me sinto muito grata de ter você comigo. Porque eu tenho certeza que você vai sair dessa semana transformado. Só que a gente tem que aplicar tudo que a gente aprende, né? A gente tem que ficar firme ali nos estudos e aprendendo. Mas saiba que você já vai estar à frente de muita gente. E de fato, você não precisa trabalhar mais horas, né? No início eu pensava que eu tinha que trabalhar muito mais horas para ter resultado. Até que chegou um momento que aconteceu o quê? Eu comecei a trabalhar mais horas, mas o resultado não chegou. Por quê? Porque eu estava focando no lugar errado. Eu estava colocando energia no lugar errado. Né? Então, vamos entrar aqui em cada um desses pilares para a gente entender melhor. O primeiro deles é o branding.
né? Esse é o pilar que te faz conseguir cobrar o valor que você merece, né? E ser visto como único pelo seu cliente. Sabe aqueles arquitetos, gente, que a gente escuta falar que cobram muito pelos seus projetos, né? Nossa, aquele profissional, ele cobra tanto por um projeto. Nossa, que incrível! Por que eles conseguem isso? Porque eles têm um branding bem alinhado. Eles conseguem se posicionar, de fato, como únicos. Ou seja, com um branding bem alinhado, bem montado, bem estruturado, uma marca bem pensada e bem posicionada, você cria no cliente aquela sensação de que só você pode oferecer aquele projeto ou aquele serviço. Então, você precisa construir o seu branding para se diferenciar na sua cidade, mas não só na sua cidade, né? No seu estado, no país, porque hoje, com a rede social, a gente não precisa se prender a nada, nem a ninguém, nem a nossa localidade. E eu quero te falar que se você pensa que são os clientes que te escolhem, aí é que você se engana. É você quem deve escolher o seu cliente. E construir uma marca realmente interessante, atraente, está diretamente a você também se reconhecer como profissional. É importante você buscar entender quais são os seus motivadores para fazer os projetos. O que te conecta com a profissão? Né? O que te fez escolher essa profissão? O que você acredita e deseja para a sua carreira? A gente muitas vezes fica tentando esconder, né, o que a gente acredita por medo de uma rejeição, mas a verdade é que vai ser o seu jeito que vai conectar com o cliente. Por quê? Porque nós somos pessoas únicas, né? Cada um de nós tem as suas próprias crenças, os seus próprios valores. Nunca seremos iguais, da mesma forma que a maneira como a Yasmin enxerga a arquitetura, enxerga os projetos, é diferente da sua forma. E isso nos torna diferentes e únicos. É importante a gente pensar, né? O que eu realmente acredito? Eu tenho certeza que tem coisas incríveis dentro de você, que é o que vai conectar você com os clientes especiais de verdade. Né? Por que você acredita aí que, vamos pegar o exemplo da Apple, né? Elas movem pessoas a ficarem horas e horas na fila pelo lançamento de um produto. Isso acontece por quê? Pelos valores que a marca possui. E que se conectam, claro, com os valores do cliente. Da mesma forma que você pensar, né, sobre qual arquitetura que você gostaria de atuar. Você já deve ter visto aí que tem muitos profissionais que trabalham especificamente com uma área, né, comercial, residencial, gastronômica, corporativa. Certamente esse profissional, ele se encontrou e ele se sente feliz nessa área. Só que eu sei que quando a gente começa, né, a gente pensa assim, mas eu vou deixar de pegar algum projeto em outra área? Obviamente que não. No início, a gente vai fazer de tudo um pouco. Mas logo, logo, é importante você começar a se direcionar para onde você realmente quer. Mas não se preocupe, você não precisa ter todas as respostas agora. Apenas tenha consciência de tudo que a gente está falando. Né? Porque, de fato, uma pessoa que faz aquilo que não gosta, ela não vai ser um profissional de sucesso. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que estar feliz, né, com aquela área que a gente vai atuar. Porém, não é só isso, né? Empresas e prestadores de serviço como nós, quando a gente entende o poder que tem um posicionamento, e isso faz parte do meu branding, nós entendemos o poder que nós temos nas nossas mãos. Observa só. Imagina que você está aí com uma dor nas costas. Pensa comigo, qual é o médico que você vai procurar? Com toda certeza vai ser um especialista em coluna, não é mesmo?
você, sem pensar muito, o que você faz, né? Você pensa, olha, eu vou procurar um especialista. Por quê? Porque ele vai entender melhor que qualquer outro médico sobre isso, né? A gente se sente mais seguro num médico especialista. Com a gente não é diferente, gente. O cliente também escolhe quando ele percebe confiança e segurança e percebe que o profissional é um especialista. Eu já atuei em várias áreas diferentes. E foi muito bom, porque eu me experienciei, né? E é legal que vocês façam isso. Só que chegou um momento que eu entendi qual era a área que eu mais gostava, que era o residencial, e me tornei uma especialista nisso. O que eu quero te dizer com tudo isso? Que eu não quero que você seja um profissional genérico. O que é um profissional genérico? É aquele profissional que faz tudo, mas que não é visto como bom de fato em nada. Arquitetos, designers e engenheiros genéricos, eles cobram pouco e não são valorizados. Sabe aquela frase? Quem vende para todo mundo acaba que não vende para ninguém. É exatamente isso que acontece. Mas calma, tá? Calma que na terceira aula, que é na quinta-feira, a gente vai aprofundar especificamente essa questão da captação de clientes, tá? Então é muito importante que você participe, como eu falei, né, das 4 aulas, porque cada uma a gente vai aprofundar um assunto específico. E aí depois do branding, a gente tem a gestão, né? A gestão ela é a base para a gente ter um negócio saudável. Sem gestão, você até vai conseguir ter sucesso, mas você não vai conseguir se manter. Muitos arquitetos, né, designers, engenheiros me falam assim, Yasmine, o que eu preciso é de clientes. E eu te digo sim, eu concordo com você. Só que se você não souber gerenciá-los, as chances de você passar noites e noites projetando e no final não sobrar nada são muito grandes. Eu te contei, né, que isso acontecia comigo também. Por isso que a gestão de um escritório, ela começa em você ter primeiro controle financeiro, controle administrativo, mapeamento dos seus projetos, documentos padrão, além, é claro, de você saber cobrar pelos seus projetos. Porque nós vendemos o nosso tempo. Inclusive, esse é o motivo pelo qual que a gente nunca deve cobrar por metro quadrado. Né? Se por acaso aqui alguém cobra por metro quadrado, você está cometendo um grande erro. E calma que amanhã vai ser a aula de gestão, gente. Amanhã a gente vai olhar a planilha, vai entender processo, vai entender como cobrar do jeito certo. Mas eu preciso que você agora entenda que a sua hora é o seu maior ativo. E por isso que é tão importante você cobrar por hora pelos seus projetos. E aí o sinal de alerta aqui, né? Cuidado, ó, quando o cliente te chamar, para você ir lá olhar o apartamento ou a casa dele, sim, você até pode ir até lá, tá? Para passar uma proposta, para, né, conhecer o cliente, ok. Mas muita atenção, nada de ficar realizando um levantamento técnico, briefing com o cliente, antes dele fechar o projeto com você. Lembre-se, o seu tempo é o seu maior ativo. Se você ficar desperdiçando ele com uma pessoa que está apenas pensando em te contratar, não vai dar certo. E, gente, sempre que possível, façam reuniões com os clientes, seja por vídeo, né? Faça uma videochamada, isso vai fazer com que você ganhe tempo. E outro problema também que acaba com o seu tempo, acaba com o seu lucro, é você ficar fazendo uma plantinha básica, né? Um 3Dzinho básico para o cliente olhar antes dele te contratar. Não, gente, jamais faça isso.
você tem que focar em apresentar a sua proposta pessoalmente, seja por vídeo, né, ou de fato pessoalmente, com atenção e estratégia. É isso que vai fazer você vender o projeto. E não você ficar trabalhando de graça. Entende? Então, são pequenos detalhes, gente, que fazem toda a diferença. E gerenciar o nosso negócio é muito mais fácil do que a gente imagina. Hoje, né, por exemplo, eu tenho tudo mapeado. Eu tenho um método que permite com que eu faça tudo de uma forma mais rápida e assertiva. E é isso que eu quero te ensinar amanhã. Não quero que você fique perdendo tempo com gestão. Você tem que ter as ferramentas certas para fazer com agilidade, é isso que importa. Mas o fato é que a gestão, ela te permite ter dinheiro sobrando, né? Ter rentabilidade. Você vai ter, de fato, a oportunidade para construir sua equipe, tirar aquelas suas férias, né? Seja lá qual é o seu sonho, ter seus lindos projetos executados. Então, na aula de amanhã, se preparem, porque amanhã é o dia da gente olhar a planilha, aprender, né, a gerenciar tudo isso. Mas a gente precisa falar do pilar do marketing. Nos meus primeiros anos, gente, eu sofria muito com a insegurança, porque eu tinha projeto hoje e eu não tinha amanhã, né? Porque a minha mentalidade, né, era de arquiteta projetista e mais de arquiteto de antigamente. Como é que era o arquiteto de antigamente? Você abria o escritório, investia tudo que podia naquele ambiente e ficava lá aguardando que alguém te indicasse ou entrasse pela porta para te pedir um orçamento. O problema é que o comportamento do nosso cliente mudou, assim como nós também mudamos. Ninguém mais entra em um escritório sem nunca ter ouvido falar da pessoa ou ter visto alguma coisa, algum projeto. Afinal de contas, né, gente? Tudo está na palma da nossa mão. Hoje nós buscamos ideias, produtos, serviços, tudo pela internet, no conforto da nossa casa. Só que tem um detalhe. A gente não busca apenas um profissional que preste um serviço para nós. Nós queremos alguém que nos entenda, que compreenda os nossos anseios, né, as nossas dificuldades, e que no mínimo seja familiar ou parecido com a gente. Pensa só por um instante. Por que você está aqui comigo agora? Porque com certeza eu sou familiar a você. A gente criou um relacionamento, talvez sem que você percebesse. E como consequência, você percebeu que eu posso te ajudar. O nosso cliente, ele também vai nos ver dessa forma, certo? Ah, Yasmine, mas então o que é o marketing de hoje? Não entendi. O marketing de hoje é relacionamento com estratégia. É você mostrar para o cliente, primeiro, através do seu branding, que você pode ajudá-lo, que o seu estilo é o que ele mais gosta e que o seu olhar é o olhar que ele procura. Cuidar do nosso marketing é a base para a gente atrair clientes constantemente para o nosso negócio. E aí a gente consegue acabar de uma vez por todas, né? Com esse problema de hoje tenho cliente, amanhã eu não tenho. Por esse motivo que a gente estar presente nas redes sociais é tão importante. Né? E eu vejo aí muitos profissionais preocupados porque não tem portfólio para começar. Vejo também arquitetos e designers, né, engenheiros que ficam só postando o projeto. Mas eu quero que você saiba que postar projeto não é fazer o seu marketing. A verdade é que você não precisa nem de projeto para começar. Você precisa gerar valor. E como você faz para gerar valor? Existem algumas ações que você pode fazer diariamente. Claro que na aula de captação a gente vai aprofundar mais isso. Mas, para te dar alguns exemplos, você pode, por exemplo, mostrar o seu dia a dia, porque isso vai conectar com os clientes. Pessoas compram de pessoas.
né? Então, mostrar a sua maneira de criar o projeto, mostrar o seu olhar sobre a arquitetura, escrever uma dica que poderá ajudar ou solucionar uma dificuldade. A questão é que se você fica só postando projeto, 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 você não cria conexão. E aí as pessoas não compram. Né? Eu tenho que parar e pensar assim, como que eu posso me colocar no lugar desse cliente, entender as dificuldades e sonhos que ele tem. É dessa forma que você começa a atrair ele. Entende? Mas calma, gente, que na aula de quinta a gente vai falar mais de marketing. Bom, e o quarto pilar é o pilar das vendas. Quem aqui, fala no chat para mim, sente um desconforto na hora de pensar em vender? Olha, para mim, vender sempre foi um bicho de 7 cabeças. Vou falar para vocês. E fechar praticamente todos os meus orçamentos era um sonho. Porém, né, com o tempo, alinhando esses pilares que eu te ensinei, eu percebi que vender não era mais um obstáculo. Na verdade, vender, ele passou a ser assim, tipo o grande finale do espetáculo, sabe? A cereja do bolo. Porque quando você está fazendo um trabalho bem feito nos outros pilares que eu te mostrei, vender passa a ser muito mais fácil. Só que, claro, né, não desmerecendo esse pilar tão importante, eu gosto de falar que vender, ele é a arte de convencer e envolver o nosso cliente. Buscar entender, né, através de conversas persuasivas, conhecer a fundo o cliente, para quando ele estiver na sua frente, você tenha as munições necessárias para vender os projetos para ele. Porque você pode não ter percebido isso ainda, mas quando um cliente está na sua frente, ele te entrega muitos sinais. Ele mostra os medos, os sonhos que ele tem. E tudo isso serve de argumento na hora de você vender o projeto. Porque para e pensa comigo, né? Esse cliente, ele vai fazer um investimento expressivo nos contratando. Porque a gente tem que parar de pensar que o que a gente está vendendo é só um projeto. Mas não é. Nós vendemos também um investimento altíssimo, porque o projeto vai virar uma obra, né? Vai virar talvez o sonho da vida dele. Então é fundamental que a gente transmita segurança. E eventualmente a gente acaba ficando inseguro por alguma pergunta que o cliente faz, que a gente não sabe responder, né? Mas não se deixe ficar inseguro por isso. Responda para ele, olha, eu vou me informar melhor sobre essa sua dúvida e eu vou te retornar. Mantenha sua segurança, sua serenidade. Porque isso vai fazer com que você venda mais. Então, esses 4 pilares que eu te mostrei de forma breve, espero que você tenha anotado tudo, porque a partir de amanhã a gente vai aprofundar mais. Eles são como uma engrenagem. Você precisa dos 4 funcionando e girando, né, na mesma velocidade para você de fato conseguir fechar 3, 5 projetos incríveis, ganhar mais de 10 mil reais todos os meses. Mesmo aí que você não tenha o seu escritório ainda. E se você havia pensado, né, que precisava ajustar a sua mentalidade, então agora você vai focar na sua mentalidade e em colocar esses 4 pilares em ação, para que você de fato conquiste os seus resultados. Agora, nós temos o terceiro elemento, né, que não adianta eu ajustar minha mentalidade, eu executar esses 4 pilares se eu não tiver foco e ação massiva. E eu sei que talvez você pense, né? Meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Sou apenas eu e eu aqui, né? Sozinho. Já passo horas, já passo noites projetando. A questão é que sim, é você com você mesmo. Mas o problema não é a sua falta de tempo. E sim a maneira como você organiza o seu tempo. Eu cheguei, gente, nos 10 mil reais sozinha quando eu passei a ter clareza do que eu tinha que fazer. E ultrapassei, inclusive, né?
E eu tenho que te falar, você pode construir tudo isso sozinho e você pode também se preparar para ter a sua equipe como hoje eu tenho, da forma certa, né? Com essa organização toda e essa mentalidade desenvolvida. O que eu quero que você perceba aqui é que você provavelmente, quando fecha um projeto, você foca muito naquele projeto. E aí você perde muito mais tempo do que de fato deveria. E como eu falei antes, não são os projetos que irão te trazer os maiores resultados. É a sua mentalidade ajustada como arquiteto empreendedor, alinhada ao controle desses 4 pilares, que farão você realmente chegar nos 10 mil reais ou mais mensais, fechando os projetos que você sonha realizar. Porque projeto você já sabe fazer, né? Você pode até não acreditar ainda nisso, mas isso é só uma insegurança que logo, logo vai passar. E sem contar, né, gente, que todo o conteúdo gratuito que tem na internet de como projetar, vixe, tem coisa de montão, né? O problema todo é que muitas das vezes a gente passa muito tempo num projeto e aí a gente não tem mais tempo para nada. Então a gente precisa definitivamente aprender a ser um faz-tudo, né? Mas aquele faz-tudo que executa as tarefas para alcançar resultados. E o que de fato são resultados? A sua vida profissional crescendo a cada ano, a cada mês. E eu quero te falar uma coisa. Ninguém vai te pegar pela mão e te levar pelo caminho do sucesso. Esquece isso. Nós precisamos fazer por nós, precisamos nos organizar, correr atrás. É assim que acontece de verdade a nossa vida profissional. Não é, gente, sentado esperando o milagre acontecer. Ter clareza que você precisa sim cuidar dessas áreas que eu te mostrei e todos os dias agir em cada uma delas, né? Nem que seja um pouquinho em cada uma, é o que vai te trazer resultados. É claro que não é mudar suas ações assim do dia para a noite na velocidade da luz, mas é caminhar na direção certa. É parar e pensar, né? Olha, tô aqui projetando, tô tempo demais por aqui, deixei meu marketing de lado. Sinal de alerta. Preciso voltar a me reorganizar, né? Ou preciso buscar conhecimento. Eu gosto muito dessa frase: conhecimento sem ação é inútil. Conhecimento em ação é poder. Eu vejo muitos profissionais que ficam apenas estudando e não aplicam nada que aprendem. E se você não colocar em prática e não começar a agir, você não vai ter resultados. Então, por isso, gente, que é fundamental que vocês apliquem o bônus que vocês vão receber amanhã. Para que vocês comecem a ter os resultados. Bom, o nosso tempo aqui está acabando, né? Eu vou precisar finalizar. Nessa aula eu mostrei para você tudo que te afasta de conseguir, de fato, fechar projetos, ganhar mais de 10 mil reais todos os meses. E o primeiro passo já está dado, né? Você já está inscrito, você já veio até aqui. É importante que você venha para a aula de amanhã, porque vai ser a melhor aula do treinamento, gente. Você já está inscrito, você já veio até aqui, por que você vai perder? Né? Coloca na sua agenda, escreve num post-it, avisa a família, faz aí tudo que você precisa, porque o seu concorrente deve estar vindo. Não vai deixar ele vir e você vai ficar de fora. Né? Eu não quero que você continue levando a sua vida do mesmo jeito. Eu quero que você aprenda esse método e, de fato, tenha resultados. O que você viu aqui na aula de hoje, gente, olha, é 10% do que a gente vai ver ao longo dessa semana.
Na aula de amanhã, a gente vai aprender, então, a como estruturar e como gerenciar os seus projetos e como precificar os seus projetos. Vamos entender aí de tudo sobre gestão, né? Sobre organização, sobre como cobrar de uma forma leve e descomplicada. Depois temos aula na quinta e aula no domingo também, tá? Deixa eu passar aqui para vocês algumas informações, então. Primeira coisa, quem quer concorrer à nossa caneca personalizada, o que você vai fazer para conseguir? Você vai lá no meu feed, assim que acabar a nossa aula, vai comentar na última postagem que a equipe já postou, vai marcar 2 colegas, tem que ser da área, tá? E comenta um insight, o que você achou da aula. Quanto mais vezes você comentar, mais chances você tem de ganhar. Por quê? Porque é um robozinho que sorteia, né, gente? Não sou eu. Então, ele vai pegar todos aqueles comentários e vai sortear. Quem comentar mais tem mais chance de ganhar a caneca, tá? Então, quando acabar aqui, corre lá no meu feed e comenta. A senha do bônus que vai ser liberado amanhã, às 9 horas da manhã, no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, comenta aqui no chat para a gente te passar o link. Se chama Elementos. Então, amanhã, às 9 da manhã, vai o primeiro exercício para você no grupo do WhatsApp. Baixa ele. É só digitar a senha Elementos para você poder abrir e desbloquear esse bônus. Certo? E para você que quer concorrer ao treinamento Arquiteto 10K, né, ser aí o grande sortudo que vai ganhar o treinamento, é fundamental que você faça resumo aqui das nossas aulas, resume a aula, faz um stories agora, quando a gente encerrar aqui, posta no seu stories, me marca, porque a gente está tirando print de todo mundo que está fazendo resumo, e tudo isso, lá no domingo, à meia-noite, a gente vai sortear o treinamento Arquiteto 10K. E claro que o sorteado vai ter que apresentar os seus 4 resumos, certo? Então você tem que ir postando e marcando lá @arc.yasmine para a gente tirar um print do seu resumo e para você conseguir concorrer ao treinamento. Quem sabe você seja aí o grande ganhador do treinamento aí ao final dessa semana incrível. Além de ser uma semana incrível, você ainda pode ganhar o treinamento 10K. Tá certo, gente? Corre lá para você concorrer à nossa caneca personalizada. Eu vou dar aqui 1 hora, 10h30, a gente vai sortear a caneca. Então, corre lá, comenta, marca 2 colegas e o seu insight, quanto mais vezes você comentar, mais chances você tem de ganhar. E a senha, novamente, do nosso bônus é Elementos. Tá certo, meus queridos? Um grande beijo, uma boa noite. Espero todos vocês amanhã aqui às 8 horas para a gente continuar o nosso treinamento para você aprender aí a gestão de projetos e precificação, certo? Vai lá no meu feed agora, comenta a última postagem, marcando 2 colegas para concorrer à caneca e faz o resumo, posta no seu stories e me marca para você concorrer ao treinamento Arquiteto 10K. Combinado? Grande beijo, vejo vocês amanhã.